E aí pessoal, beleza? Como eu acabei de informar aqui no canal, hoje, 2 de março, foi autorizado o concurso do TCU para o cargo de Auditor Federal de Controle Externo. E aqui eu vou mostrar para vocês a última prova, a última redação do concurso de 2015. Além disso, mostrar o padrão de resposta, que é de suma importância, porque com isso você passa a ter uma noção de como que a banca pensa, como que a banca gostaria que você respondesse às questões dissertativas e à peça. Então é muito importante isso daqui. Eu vou mostrar aqui item por item. Assim, deu um trabalho grande para deixar esquematizado aqui, mas vai valer a pena para vocês, vai ser muito bom. Então, sem mais delongas, vamos lá. Aqui é o edital passado, eu só vou fazer uma análise do edital passado se alguém pedir no comentário, mas caso veja que não há necessidade, aqui é só um preâmbulo mesmo. O último concurso foi para especialidade Auditoria Governamental, só para deixá-los cientes, e Auditoria de Tecnologia da Informação. Eu vou me basear nesse daqui. Mas umas informações aqui que eu preciso mostrar antes para vocês compreenderem o que eu irei explicar em relação à redação e à peça. Aqui. A prova objetiva foi de conhecimentos gerais sem questões e conhecimentos específicos sem questões. A prova discursiva P3, conhecimentos gerais, 2 questões dissertativas. A P4, dissertativa P4, conhecimentos específicos, uma questão mais uma peça de natureza técnica. Aí para vocês terem um norte também de como foi, a prova foi P1, objetivo conhecimentos gerais, e P3, 2 discursivas sobre conhecimentos gerais, que durou 5 horas no período da manhã. Já no período da tarde foram a P2, conhecimentos específicos, e P4, uma questão dissertativa e uma peça de natureza técnica referente a conhecimentos específicos, e foi também de 5 horas, mas foi no período da tarde, no mesmo dia. Estou mostrando aqui para vocês terem um norte. Aqui a prova discursiva P3 e a P4, total de 100 pontos, 2 questões, até 20 linhas, tal. A P3 referente a conhecimentos gerais, como está lá, e até 20 linhas. A P4 conhecimento específico, e até 50 linhas a peça. A caneta foi preta e tal. Agora vamos deixar aqui. Isso aqui é só para vocês entenderem mesmo. Vamos lá. A P3, que foi conhecimento, prova discursiva, conhecimentos. Aqui, ó, P3, 2 questões, conhecimentos gerais. Foi para ambos os cargos. Essa parte aqui é interessante depois você dar uma lida rápida, só para ter uma noção, porque para não perder tempo quando for o dia da prova, você já tem uma noção. Aí, qualquer coisa depois você dá uma pausa. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Espera-se que o auditor, adotando as normas técnicas, prepare uma documentação de auditoria suficiente para que um outro auditor experiente, sem qualquer conexão prévia com a auditoria realizada, compreenda os principais pontos levantados durante a auditoria, as conclusões apresentadas e os principais julgamentos que levaram a tais conclusões. Aqui tem a fonte com adaptações. Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca de confidencialidade e transparência nas documentações de auditoria do setor público, de acordo com as orientações da INTOSAI.
interna. Tá aqui. Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos. Aqui, como vocês bem sabem, desenvolvimento, parágrafo, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, desenvolvimento 3, antes introdução, depois conclusão. Parágrafo de desenvolvimento 1 pediu o seguinte: equilíbrio entre a confidencialidade e a transparência. Antes da gente ir para o padrão de respostas, você pode dar uma pausa no vídeo, caso queira. Analise só esse daqui. Raciocínio, o que você faria? Ou então, se você quiser, também pode fazer um parágrafo de desenvolvimento sobre esse assunto, antes de eu mostrar o padrão de resposta, para ver se você vai fazer de acordo com o que o padrão de resposta gostaria que fizesse. É só uma situação hipotética, só se você quiser, claro. Aí dá uma pausa no vídeo e tal. Vamos lá. Equilíbrio entre a confidencialidade e a transparência. Valor 7 pontos. Vamos para padrão de resposta. Aqui é a questão 1, P3, padrão de resposta. Quanto ao quesito do equilíbrio entre confidencialidade e transparência, aí sai, vou falar assim, sai, dos 30, estabelece que as exigências éticas relevantes definem como obrigação para o pessoal de auditoria a observância permanente da confidencialidade das informações contidas na documentação trabalhada, exceto quando uma delegação específica tenha sido dada pela entidade de auditoria para divulgar tais informações ou quando existe uma obrigação legal ou profissional para tanto. Uma diferença fundamental entre o setor público e privado consiste no fato de exigências de legislação específica para o setor público estarem relacionadas com a confidencialidade, por um lado, e com o acesso às informações por partes interessadas, por outro lado. Então, isso daqui que a banca gostaria que o candidato desenvolvesse sobre este parágrafo aqui de desenvolvimento. Depois, se quiser dar uma pausa e analisar novamente. A mesma coisa, parágrafo segundo parágrafo, responsabilidades do auditor. Se você quiser dar uma pausa no vídeo e raciocinar um pouco sobre isso, ou então até mesmo redigir um parágrafo para ir treinando, isso é importante, pode fazer isso. Esse aqui teve o valor de 6 pontos. Bom, vamos para o padrão de resposta. O que é que a banca gostaria de que o candidato respondesse sobre este parágrafo? Responsabilidades do auditor. Sobre o aspecto da responsabilidade do auditor, espera-se que o candidato mencione, pelo menos, que o equilíbrio entre confidencialidade e transparência requer do profissional um julgamento de valor que garanta que a natureza confidencial da documentação esteja claramente identificada, ao mesmo tempo que permita o acesso apropriado a outras informações. Dada essa responsabilidade, é importante que o profissional esteja familiarizado com as políticas e procedimentos da Corte Suprema de Contas relacionadas à confidencialidade. Tais procedimentos devem incluir os tipos de documentação de auditoria considerados confidenciais e os tipos de documentação que devem estar disponíveis ao público, com a definição clara das responsabilidades pela divulgação e das rotinas para tornar as informações disponíveis quando for o caso. O eventual descumprimento das responsabilidades do auditor quanto à confidencialidade implica severas consequências adversas, tanto no que diz respeito aos aspectos funcionais, como em relação à própria auditoria realizada. Então, isso daqui, neste contexto aqui, que a banca gostaria que o candidato desenvolvesse o parágrafo. Agora vamos para o terceiro parágrafo de desenvolvimento.
maneiras de lidar com as requisições de terceiros por informações da auditoria. Como eu falei, se quiser dar uma pausa, treine, faça aí o seu rascunho e vamos lá. O que a banca queria aqui, ó? Maneiras de lidar com as requisições de terceiros por informações da auditoria. Vamos lá. Com referência ao quesito das requisições de terceiros por informações da auditoria, o candidato deve ressaltar que, nos casos em que a entidade auditada tenha a obrigação legal de obter e reter informações, por princípio, as requisições de pessoas de fora por estas informações devem ser encaminhadas para a entidade auditada. Nas situações em que o auditor considerar conceder o acesso à documentação de auditoria, ele deve, antes de divulgar a informação, consultar as partes interessadas, entre as quais está a entidade auditada com quem a informação está relacionada. Nesses casos, o auditor do setor público deve garantir que as pessoas com acesso tenham o mesmo nível de confidencialidade do próprio auditor. Então, aqui foi o que a banca almejou que o candidato respondesse. Tratamos da questão 1, conhecimentos gerais. Agora vamos para a questão 2, conhecimentos gerais. Aqui é 20 linhas, para o candidato desenvolver a questão dissertativa. Agora, questão 2, conhecimentos gerais. O sucesso da Declaração de Lima deve-se, acima de tudo, ao fato de que ela contém uma lista abrangente de todas as metas e questões relacionadas à auditoria governamental, sem deixar de ser concisa, o que facilita seu uso. Além disso, ela foi redigida em uma linguagem clara, o que mantém um enfoque em seus elementos essenciais. O principal objetivo da Declaração de Lima é exigir uma auditoria governamental independente. Aqui está a fonte. Vamos lá. Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter exclusivamente motivador, redige um texto dissertativo acerca do seguinte tema: a independência das entidades fiscalizadoras superiores. Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos. Parágrafo de desenvolvimento 1. Independência como requisito essencial, mas não suficiente, do controle. 7 pontos. Segundo parágrafo de desenvolvimento. Limites da independência. 6 pontos. Terceiro parágrafo de desenvolvimento. Independência dos integrantes das entidades fiscalizadoras superiores. Vamos tratar do primeiro parágrafo de desenvolvimento. Independência como requisito essencial, mas não suficiente, do controle. Como eu disse, se quiser, raciocine, faça aí desenvolva o seu parágrafo, para depois analisar se está de acordo com o que a banca queria que fosse elaborado. Se quiser, pode dar uma pausa. Vamos para padrão de resposta. Aqui. Calma aí. Questão 2, conhecimentos gerais, padrão de resposta, do primeiro parágrafo de desenvolvimento. Em relação ao quesito da independência como requisito essencial, mas não suficiente, do controle, espera-se que o candidato mencione que uma entidade fiscalizadora superior que não consegue satisfazer o requisito de independência não está à altura da missão normalmente atribuída a essas entidades. Essa independência também deve estar ancorada na legislação,
sendo necessário também que existam instituições responsáveis por garantir a segurança jurídica e que funcione adequadamente. Instituições dessa natureza só podem ser encontradas em uma democracia baseada no Estado de Direito. Um outro requisito fundamental. Então, isso que foi o que a banca almejou do candidato. E minha voz já está meio que indo embora. Vou beber um pouco aqui de água. Vamos lá para próximo. Limites da independência. Vamos para a resposta. Quanto ao quesito da natureza e dos limites da independência, é preciso salientar que as instituições de Estado não podem ser plenamente independentes, pelo fato de fazerem parte do Estado como uma entidade maior, com objetivos muito mais abrangentes. Ainda assim, as entidades fiscalizadoras superiores devem gozar da independência funcional e organizacional necessária para desempenhar suas tarefas. O estabelecimento do grau necessário de independência que devem gozar as EFS deve estar previsto na Constituição, enquanto os detalhes podem ser estabelecidos na legislação infraconstitucional. É também importante haver proteção jurídica garantida pelo órgão judicial máximo contra qualquer interferência na independência. Por fim, cabe salientar a aplicação do princípio da legalidade restrita imposto à administração pública, o que significa que os órgãos de controle somente poderão fazer aquilo que for expressamente autorizado em lei. Então, aqui está a resposta referente ao segundo parágrafo de desenvolvimento. Vamos para o terceiro. Independência dos integrantes das entidades fiscalizadoras superiores. Acerca da independência dos integrantes das entidades fiscalizadoras superiores, é preciso dizer que se trata de um aspecto estreitamente vinculado à independência do próprio órgão. Os membros são definidos como as pessoas que precisam tomar as decisões pela entidade fiscalizadora superior e respondem por essas decisões perante terceiros. A independência dos membros deve ser garantida pela Constituição. Particularmente, os procedimentos para a destituição de um membro de seu cargo devem ser constitucionalizados. Já em relação aos funcionários responsáveis por auditorias de entidades fiscalizadoras superiores, não deve haver em suas carreiras profissionais qualquer tipo de influência exercida pelas organizações auditadas, e eles não devem ser dependentes dessas organizações sob nenhum aspecto ou motivo. Então aqui foi tratada as duas questões dissertativas, referente a conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais foram as duas questões. Agora vamos para a próxima. Aqui também, como eu falei antes, tem a orientação, você pode ler depois para ver como que é mais ou menos. Aqui vamos para a questão, agora em relação a conhecimentos específicos. Deixa eu beber um pouco d'água aqui, porque... Alguns setores econômicos são sujeitos a diversos graus de regulação econômica, como, por exemplo, os setores aéreo, de energia, de telecomunicações, de saúde, de serviços financeiros. Nesses setores, o regulador intervém impondo limites às decisões econômicas das firmas. A intervenção visa alterar os resultados obtidos em cada mercado, como
preço, qualidade, variedade e ou número de ofertantes do serviço. Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo acerca do seguinte tema: regulação e formação de preços em setores específicos. Ao elaborar seu texto, faça o que se pede a seguir. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, aponte 2 motivos para a regulação de determinados setores econômicos. Como eu falei, se você quiser dar uma pausa e praticar antes da resposta do gabarito, vamos lá para o padrão de resposta. Motivos para a regulação de determinados setores econômicos. Diversos são os motivos. Abaixo são sugeridos algumas falhas de mercado que justificam a presença da regulação. Como sugerido no texto motivador, a regulação econômica pode ser definida como a ação do Estado que tem por finalidade restringir a ação dos agentes econômicos em seu processo de tomada de decisões. A análise da regulação da atividade econômica está relacionada aos desenvolvimentos oriundos da teoria de bem-estar social. O primeiro teorema fundamental dessa teoria alega que, se existe um número suficiente de mercados, se todos os consumidores e produtores se comportam competitivamente e se existe um equilíbrio, então a alocação de recursos no equilíbrio é ótima no sentido de Pareto. A existência de falhas de mercado ocorre, portanto, quando o mercado falha na geração do ótimo de Pareto. Portanto, estruturas de mercado de concorrência imperfeita seriam passíveis de regulação. No geral, setores econômicos com a presença de firmas privadas que fornecem serviços de utilidade pública são alvo de regulação. A existência de falhas de mercado, definida então como a situação em que a alocação de bens e serviços por mercado livre não é eficiente, é uma justificativa da interferência governamental. Os mercados podem apresentar distintos tipos de falhas: externalidades, bens públicos, assimetria de informação e poder de mercado. Assim, setores que possuam um monopólio privado com grande poder de mercado, por exemplo, incorrem no risco de a firma monopolista maximizar seu lucro e ofertar uma quantidade abaixo da obtida em concorrência perfeita e, dessa forma, possibilitar uma melhoria de Pareto. Adicionalmente, setores geralmente caracterizados como de monopólio natural e que forneçam bens e ou serviços públicos, como os citados no texto motivador, teriam incentivos a fornecer uma quantidade menor e a preços elevados aos que seriam obtidos em um mercado concorrencial. A própria existência de bens públicos e o problema do carona pode induzir o mercado a não ofertar ou ofertar de forma ineficiente determinados serviços, bens e serviços valorados pelos consumidores. Esses casos são alguns dos exemplos de que a interferência do governo via regulação pode melhorar a situação inicial não eficiente e motivar a regulação econômica. Então aqui foi o ponto de vista, da banca, que gostaria que o candidato respondesse. Próximo. Diferencie poder concedente de poder regulador. Apesar de ser chato e dar trabalho, mas seria interessante você praticar. Dar pausa no vídeo, fazer o seu parágrafo de desenvolvimento antes de ir para o padrão de respostas, para ver se você está indo na linha que o CESP almeja. Vamos lá.
Diferença entre poder concedente e poder regulador. O poder concedente é exercido pelo titular da obrigação da prestação de serviços e, por conseguinte, refere-se à responsabilidade de dimensionar, planejar e decidir sobre a política de oferta de determinado serviço e a melhor forma de atendê-la. Por poder concedente é o termo que se aplica à União, aos Estados ou aos municípios, que concedem a entidades reguladas a execução de serviços públicos, mas não a titularidade. Ponto importante. Por exemplo, ao decidir pelo sistema de concessão de serviços a terceiros e executar a concessão, o Estado está utilizando seu poder concedente. Portanto, geralmente, exercido pelo governo de um país, administração direta, atribuído a um ministério afim. Por exemplo, o poder regulador é muitas vezes exercido por uma agência reguladora específica. Apesar de não ser responsável pela prestação do serviço em si, essa agência tem a responsabilidade de zelar pelas regras estabelecidas no setor e garantir a adequada prestação de serviços de utilidade pública por terceiros, isto é, garantindo preço, quantidade, qualidade apropriados, semelhantes aos que seriam obtidos em um mercado competitivo. Assim, apesar de haver a possibilidade de serem exercidos de forma apartada, o governo-ministério exercer o poder concedente e as agências reguladoras o poder regulador. Esses poderes podem também ser exercidos conjuntamente por um mesmo órgão. Então, isso daqui que a banca almejava que o candidato seguisse nesse raciocínio. Próximo. Discorra sobre uma das desvantagens em termos da eficiência do mercado, na escolha do método de tarifação por custo do serviço, que teve o valor de 6 pontos. E minha voz já está indo embora. Voz. Vamos lá. Desvantagem na escolha em termos da eficiência do mercado do método de tarifação por custo do serviço. A tarifação por custo do serviço, ou regulação da taxa interna de retorno, é um método tradicional de tarifação, utilizado com certa frequência em setores com presença de monopólio natural. Por esse regime, os preços devem remunerar os custos totais do ofertante e adicionar uma margem que proporcione uma taxa interna de retorno TRIR atrativa. O valor não deve ser alto, de forma a prejudicar os consumidores, nem baixo a ponto de onerar a rentabilidade da firma. Um preço subsidiado pelo governo pode ser entendido como prejudicial aos contribuintes. Muitas críticas são direcionadas a este método. O método tem baixo poder de incentivo à redução de custos devido à relação entre preço e custo, isto é, não incentiva a obtenção e manutenção de baixos custos, pois a firma não tem motivação para buscar a redução de custos. O preço segue na mesma direção. Inclusive, pode estimular comportamento de elevar os custos, por falta de competência ou propositalmente. Em um mercado de pouca ou nenhuma concorrência, a firma não tem incentivos para melhorar a qualidade ou introduzir novos serviços, ou inovar processos e produtos, ou mesmo para adotar novas tecnologias. Existe dificuldade em determinar o valor da TIR, que pode ensejar preços não justos, inclusive que pode ocasionar um demorado e assimétrico processo de barganha na definição da taxa, muitas vezes solucionado apenas na esfera judicial. Essa demora
além de ineficiente administrativamente, ocasiona perdas significativas para as firmas em ambientes de inflação alta ou ainda reajustes elevados para compensar a demora na definição dos novos reajustes. Como existe uma assimetria informacional pró-firma, esta pode falsificar valores e informações relativas aos seus custos para manipular o mercado e obter lucros extraordinários. Devido a esses incentivos perversos, o aparato regulatório se torna ainda mais oneroso para o Estado. O método não aborda devidamente as distintas estruturas de custos relativas às diversas categorias de consumidores, o que resulta em ineficiências alocativas, arbitrando aleatoriamente, por vezes, a distribuição dos custos entre os grupos de consumidores. Ao conhecido efeito AJ, em um cenário em que a taxa de retorno esteja acima do custo de capital, a firma pode motivar-se a investir, ocasionando, por exemplo, a utilização subótima das plantas. Observa-se logo uma tendência à sobrecapitalização. Então, aqui está o padrão de resposta da questão, referente aos conhecimentos específicos. Vamos aqui, agora vamos para a peça. Vamos para a peça. Considere que a tabela apresentada abaixo, de caráter hipotético, compõe... Deixa eu aumentar um pouco aqui, porque a letra está pequena. Compõe o relatório de gestão fiscal do STF, relativo ao primeiro quadrimestre de 2015. O relatório foi assinado pelo presidente do STF, pelo responsável pela administração financeira e pelo responsável pelo controle interno do órgão e, em obediência ao disposto no artigo 55, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi apresentado ao TCU, no prazo legal de 30 dias, após o encerramento do período a que se refere, embora não tenha havido publicação eletrônica. Considere, ainda, que todas as informações adicionais, como relatório da dívida consolidada, concessão de garantias e operações de crédito, integrantes do referido relatório de gestão fiscal, foram também apresentadas e estão regulares. União, Poder Judiciário, STF, relatório de gestão fiscal, tal. Aqui, vocês podem dando pausa no vídeo para analisar com calma, sem pressa. Em portaria editada pelo presidente do STF, foi determinada a limitação de empenho das dotações orçamentárias consignadas ao órgão no montante exato de 3,22 milhões, conforme informação do Poder Executivo que, após a reavaliação da projeção das receitas e despesas, verificou a necessidade de limitação de empenho e de movimentação financeira das dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual, no valor global de 4,4 bilhões, dos quais 3,24 milhões caberiam ao STF. Considerando a situação hipotética apresentada acima, redige um relatório de acompanhamento das informações fornecidas que subsidiará a decisão do plenário do TCU sobre o referido relatório. Seu relatório deverá conter, necessariamente, os seguintes elementos: exposição da relevância do relatório de gestão fiscal para o controle e o planejamento,
avaliação das circunstâncias financeiras e orçamentárias relatadas, especialmente no que se refere à observância do prazo e das condições de apresentação do relatório, composição do limite de despesas de pessoal, limitação do empenho e da movimentação financeira, conclusões e procedimentos que se recomenda que sejam adotados pelo STF. Então, isso que for requerido, como eu falei em relação às questões dissertativas, aqui na peça seria interessante, baseado nessas informações, você tentar fazer essa peça aí em casa para praticar, antes de eu ir para o padrão de resposta. Aqui está o máximo de 50 linhas, que foi o caso. Aí você pode dar pausa no vídeo para praticar. Bom, agora vamos para o padrão de resposta da peça. Aqui, padrão de resposta da peça. Deixa eu beber uma água aqui. Aumentar um pouco aqui a fonte também. Relevância do relatório de gestão fiscal para o controle e planejamento. Tá começando a chover aqui, espero que não atrapalhe o barulho. O candidato deve mencionar que se trata de um documento indispensável, conforme a disposição no atual ordenamento jurídico brasileiro. Sobretudo porque, sem ele, não seria possível avaliar a observância dos limites e das normas de responsabilidade fiscal, além de apontar exatamente como estão sendo processados os principais componentes dos gastos públicos. Esse relatório deve tratar também das medidas corretivas a serem adotadas quando qualquer limite for ultrapassado, constituindo assim um importante subsídio para a elaboração de políticas públicas futuras. Observância do prazo e das condições de apresentação do relatório. O candidato deve discorrer sobre a obrigação de todos os órgãos públicos, independentemente de sua importância institucional, submeterem aos seus respectivos relatórios de gestão fiscal ao TCU, tal como foi feito no caso hipotético sob análise. No artigo 5º, inciso 1 da Lei 10.028, define-se como infração administrativa contra as finanças públicas deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas um relatório de gestão fiscal, nos prazos e condições estabelecidos em lei, no caso considerado as autoridades que, nos termos do artigo 54, inciso 3, parágrafo único, devem responsabilizar-se pelas informações fornecidas, assinaram de fato o documento, sendo esse relatório um dos mais importantes instrumentos de transparência na gestão fiscal, no artigo 48, caput, da Lei de Responsabilidade Fiscal, determina-se sua ampla divulgação, inclusive por meios eletrônicos de acesso público, o que não foi feito no caso interno. Além disso, deve-se também publicada a versão simplificada desse documento. Composição do limite de despesas de pessoal. O órgão analisado cumpriu a essência das regras impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, além de algumas ressalvas poderem ser feitas ao relatório. É possível verificar que, entre as despesas não computadas, foram incluídos os gastos com pessoal inativo e pensionista em geral, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal é categórica, em seu artigo 18, caput, ao impor que esses gastos devem ser entendidos como despesa total com pessoal, que é o somatório dos gastos do ente da federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eleitorais, cargos, funções ou empregos civis, militares e de membros de poder com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões,
inclusive adicionais, gratificações, horas extras, vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. A exclusão da parcela de inativos e pensionistas, custeada com recursos vinculados, é de fato autorizado pelo parágrafo 1º, inciso 6, artigo 19, mas os demais encargos previdenciários, no valor pouco acima de 100 milhões, não podem deixar de ser computados. De qualquer maneira, o erro não constitui justificativa para um julgamento adverso, sobretudo porque, mesmo incluindo-se na despesa líquida total, os gastos com pessoal inativo e pensionistas equivocadamente excluídos o percentual chegaria a aproximadamente 0,051% da receita corrente líquida. Ou seja, os limites máximo, prudencial e de alerta seriam todos obedecidos. Limitação do empenho e da movimentação financeira. Espera-se que o candidato considere as normas relacionadas ao rito de execução orçamentária destinadas ao cumprimento das metas de resultado primário e nominal. De acordo com o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio e nos montantes necessários por 30 dias subsequentes limitação de empenho de movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. O parágrafo 3º do referido artigo chega a determinar que, em caso de os poderes legislativo, judiciário e Ministério Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido, o Poder Executivo é autorizado a limitar os valores financeiros. Tal medida, porém, não seria necessária no caso hipotético relatado, uma vez que o próprio STF teria cumprido sua obrigação legal. Conclusões e procedimentos necessários. É preciso, antes de tudo, recomendar que, em relatórios futuros, o montante correspondente às despesas com inativos e pensionistas em geral sejam excluídas da seção de despesas não computadas, a fim de que possam integrar o cômputo total da despesa com o pessoal, tal como determinado pela lei. Além disso, a decisão final do tribunal não pode deixar de determinar a publicação do relatório de gestão fiscal em meios eletrônicos de acesso público, conforme determina o artigo 48, caput da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sobre a limitação de empenhos e de movimentação financeira, nenhuma providência adicional se faz necessária, uma vez que o órgão examinado já executou a ação determinada em lei, tendo em vista todos os aspectos analisados. Um relatório de acompanhamento elaborado deveria recomendar a aprovação com ressalvas no relatório de gestão. Então foi isso, pessoal. Eu peço perdão pela chuva, que eu sei que a chuva está atrapalhando o áudio. Como vocês podem ver, a redação com o padrão de resposta dá uma noção muito boa para o candidato, para que ele saiba a forma que a banca pensa, de forma coloquial, claro, e como que ele deve responder às questões do CESP em relação às discursivas e a peça, no caso aqui, em tela. E para ficar melhor ainda para vocês, eu vou deixar o link aqui da prova, da redação e dos padrões de resposta para vocês possam baixar aí e praticar. Então, eu vou ver se faço um plano de estudos também, vou analisar. É isso aí, pessoal. Perdão mais uma vez pelo barulho da chuva. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Bons estudos e antes que a chuva engrosse, fui!